Olá, irmãos, bendicione para todos. Bueno, graças a Deus, aqui estamos para juntos participar de mais um devocional. Amém. Bueno, hoje, nosso devocional, eu quero falar de... Nosso tema é como podemos preparar-nos para a batalha. Como podemos nos preparar para a batalha, para uma batalha, para batalhar? Como podemos? Bom, então, vamos tentar entender um pouco nosso devocional. Em primeiro lugar, deve haver um câmbio de prioridade. Para preparar para a batalha, em primeiro lugar, se deve ter um câmbio de prioridade. O segundo lugar é que se deve haver um câmbio de identidade, né? Um câmbio de prioridade, o primeiro, e o segundo, um câmbio de identidade. E o terceiro, lugar, se deve haver um câmbio de confissão. Então, se vamos entrar primeiro no câmbio de prioridade, que é o primeiro, né? Que necessitamos nós outros a ser. Mira o exemplo de um soldado. Um soldado tem que deixar todas suas atividades, tem que deixar. Como a do civil, né? Ele deixa, sou um civil, pero agora tenho que um câmbio de atividade para preparar para fazer a guerra. Uma preparação a mais. Não podemos deixar, em essa preparação, vamos deixar claro, nada e nenhum de nós outros podemos deixar o nosso trabalho habitual. Isto é nosso compromisso, é nosso dever. Então, se em esta guerra espiritual, o mais importante é a supervivência. É sobreviver em essa guerra. Esta é a mais importante. E a proteção também de nosso território. Há que haver supervivência e há que haver proteção. Vamos seguir. É defender. O que quero eu dizer com esse primeiro passo? Que isto, irmãos, é defender o que Deus nos ha dado. O que Deus nos ha dado. É guardar o bom depósito. É guardar o bom depósito do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Que é o bom depósito do Espírito? Em esta guerra, em esse câmbio que nós outros dizemos o primeiro, de prioridade, qual é nossa maior prioridade para esta guerra? Que é guardar este bom tesouro, esse bom depósito, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É guardar a fé. É guardar a fé. Por que é guardar a fé? Porque a fé é aquilo que nós outros lo temos. Como pode estar seguro que lo tens para guardar? Que é a fé? A fé consiste em um compromisso constante de crer em Deus apesar de tudo. Isto é a fé. É um firme fundamento. E sem a fé é impossível agradar a Deus. E nós outros observamos que nesse primeiro passo temos que guardar a fé.
E também eu estava observando que nós outros também precisamos volver ao primeiro amor. Volver ao primeiro amor. Segundo, primeiro, guardar a fé. Segundo, volver ao primeiro amor. E terceiro, buscar primeiro o reino de los céus. De los céus. Porque se nós outros não tomar estes 3 passos, será difícil de nós outros ter em nossa vida um cambio de prioridade. E a prioridade é a fé, a prioridade é volver ao primeiro amor e buscar o reino de los céus. De los céus. Entramos na primeira cita de nosso devocional, está em Joel, capítulo 3, e verso 9 e o 10. Então, se eu tomei a parte B do verso 9, que diz assim: proclamai guerra, despertai, fíjate, é tempo. A los valientes, desperta los valientes e acérquese. E venham todos los hombres de guerras. Pero eu observei na parte B, há 2 palavras aqui que me has hecho eu observar na parte B, ó. Desperta, despertar. Nos exorta a despertar. E a los valientes, a los valientes. Porque, irmãos, para os dias de hoje que nós outros estamos passando, só vai despertar e permanecer desperto los valientes. Solo los valientes. Agora, observa a orientação do profeta Joel no verso 10. Ele diz assim em suas palavras: forrade, espadas de vostras azadones. Então, o que é um azadones? São as ferramentas. São as ferramentas. E eu observei também que ao final deste verso, ele disse assim: lança de vostros e diga ao débil, forte soy. Diga ao débil, forte soy. De verdade, só pode dizer ao débil, forte soy, quem eres guerreiro e que está atento com suas ferramentas trabalhando, espiritualmente falando, senão não. Observamos as ferramentas que nós outros necessitamos seguir com ela em nossas vidas. Observamos Efésios, capítulo 6 e o verso 11, que diz assim: a armadura de Deus. Eis o que no verso 11: vestiu de todas as armaduras de Deus, para que podais estar firme contra as insensâncias do diabo. Todas as armaduras, vestir de toda a armadura de Deus. Que eis o que? La palavra e a oração. Para esses tempos de agora, para nós outros, para esse câmbio de prioridade, de servir a Deus, o reino de los céus, guardar a fé, volver ao primeiro amor e buscar o reino de Deus. Irmãos, és a pura verdade. És cambio grande de prioridade. Qual é tu prioridade para ti? Como está tu em tu prioridade?
As coisas estão cambiando. E muito sério. Já é tempo de nós outros termos uma prioridade para o reino dos céus. Aleluia! Para o reino de Deus. Porque senão as coisas vão se tornar complicado. De que nós outros estamos nos armando para esta guerra espiritual que estamos nós outros vivendo? Como está a nossa vida? Observa nesse primeiro ponto para que tu pueda parar, pensar, observar como está a tua prioridade. Sabe, eu observo que há muito cristiano que ele está em sua prioridade, com muitas ilusões. Sim. Bom, vamos deixar esse primeiro passo para que cada um observe qual tem sido e está sendo sua prioridade. Vale? Bom, agora vamos observar o segundo, o câmbio de identidade. Câmbio de identidade para os dias que nós outros estamos vivendo. Devemos ter muito clara que nossa identidade não significa simpatizantes. Você vai entender o que eu quero dizer. Guarde essa palavra. Nosso câmbio de identidade não significa ser empatizantes, né? Ai, como tu é simpático. Não significa isso não. Simpatia, educação, todos nós outros temos que ter desde a casa de nosso Padre, como nós outros fomos ensinados. Entende? Então, se vamos lá, devemos ser ativos e guerreiro, e devemos estar armado e protegido da palavra do Senhor para esse câmbio de identidade. Senão, não. Observamos que Pablo, ele disse, ponga-se, vista-te, se capacita-te. Orientação do apóstolo Pablo, da armadura de Deus, que é a palavra. De Deus, para que possa fazer frente, para que nós outros podemos fazer frente às artimanhas do diabo, para que nós outros podemos fazer frente aos dias difíceis, para que nós outros podemos fazer frente às dificuldades que estamos nós outros enfrentando. Se nós outros não poner a armadura de Deus, não vamos conseguir, não. Não vamos conseguir. Vai estar muito difícil. Não pouco, bastante difícil. Então, se eu estava observando para esse segundo ponto, né, que nós outros não podemos mais ser um crente sem um verdadeiro compromisso com Deus. Isso já quedou para trás. Já quedou para trás. Para esse segundo ponto de nossa verdadeira identidade, já não podemos ser essa classe de crente, não. Já não há tempo para isso. Já não. Teremos que nós outros ser um verdadeiro crente com um compromisso. Porque precisamos de um câmbio de identidade. E uma pessoa que leva a identidade de Cristo, ele de verdade, ele tem um câmbio em sua vida. Ele é um cristiano com compromisso. Ele tem compromisso. Ele é um cristiano responsável, com responsabilidade. Não hace falta nada estar como uma mosquita. Ele tem responsabilidade. Ele é um cristiano maduro, com madurez. Ele é um cristiano de ordem, ele tem ordem em sua vida. E ele é um cristiano também que entra aqui, la renúncia. Tudo por amor a Cristo. Tudo por sua identidade a Cristo, a identidade de Cristo que nos dá a identidade de Cristo. Já falamos aqui em um devocional do tema da identidade. Então, por que já não podemos ser esse cristiano
descomprometido, esse cristiano simpatizante, esse cristiano de temporada. Primavera, verão, outono, inverno. Já temos que ser um cristiano enxofado no reino de Cristo. Enxofado no reino de Cristo. Observamos aqui que eu encontrei para aplicar em nossa vida, para nós outros como esse cristiano. Apocalipse capítulo 3, verso 11, diz assim: vengo pronto. Retém lo que tens, para que ninguém tome tu corona. É tempo de ser um cristiano comprometido com o reino, responsável, maduro, de ordens espirituais. E um cristiano que renuncia muitas coisas para guardar o que tem, para que nada nos tome nossa corona, nada nos tome nossa corona. Porque Jesus Cristo está volviendo. E o que tu tens? Se até hoje tu não has tomado um compromisso, se até hoje tu ainda não has querido ter esse câmbio de identidade, quem tu eres, sou uma pessoa comprometida com o Evangelho de Cristo. Porque cristiano qualquer um é, porque crê. Porque crê. Pelo compromisso, Deus está buscando para esse segundo ponto, os verdadeiros adoradores, aqueles que lo adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E será que nós outros, aleluia, aleluia. Será que nós outros temos sido esse cristiano que temos adorado ao Senhor em espírito e em verdade? Vamos observar nossa vida. Se nós dois se estamos encarrando aqui dentro, ainda há tempo de observar o primeiro ponto, o segundo ponto, como está a nossa vida. Como está a nossa vida? Quantos irmãos eu observo que estão aí enxufados no reino de Cristo, mas não estão com um compromisso com o rebanho do Senhor, não estão com um compromisso com a palavra do Senhor, não estão com um compromisso, sabe? Eu penso que em realidade muitas vezes a pessoa não tem uma ideia do que é a venida do Senhor, que é a salvação, a responsabilidade, a maturidade, a ordem, a renúncia. Pero ainda há tempo de nós outros permitir o Espírito Santo de Deus fazer esse câmbio em nossa vida de uma boa identidade para nós outros. Porque observamos também a vida de los discípulos. Quando Jesus os chamou, estavam pescando, eram pescadores de peixe. E essa gente já tinha um câmbio de identidade. Soltaram a rede para seguir a Jesus e seguiram. E seguiram. Onde o maestro estava, ali estavam eles. Até chegar o livro de Hechos e recebeu o Espírito Santo, então se veio um câmbio maior, já com um compromisso maior, porque já passaram a ser apóstolos, pastores, predicando o evangelho, ministros, comprometidos. E quantos nos dias de hoje não estão comprometidos, a não ser com eles mesmos? Sabe, irmãos, eu vou fazer um comentário. Eu sempre sou uma pessoa que às vezes me gusta acompanhar alguns programas de evangélicos na televisão, alguns pastores. E eu parei porque eles estão muito preocupados, sabe, com os debates, e debate do vírus, e debate de como vamos pagar a emissora. Eu não sei que a obra do Senhor tem gasto, por suposto que tem.
pero não estão preocupados em trair ao coração, sabe, delas pessoas no arrependimento, volver ao primeiro amor, em la oração, não estão em fazer uma corrente, unir a los líderes e este ministério e este vão unir em oração e vão estar juntos, porque os tempos são malos, são difíceis. Não, essa gente não estão preocupada, sabe? Então, se vamos deixar o Espírito Santo nos dar uma identidade de Cristo, e vamos estar em Cristo, viver em Cristo, andar em Cristo e ser arrebatado com Cristo. Amém? Bom, vamos seguir por o tempo. Observamos também o terceiro ponto. Um cambio em la confissão. Um cambio. É necessário também um cambio em la confissão. Porque senão é complicado. Então, se em la confissão, nós observamos que de nossa boca deve cambiar para o cambio de confissão. Como? Observamos Moisés. Moisés puso excusa de que era lento para falar. Foi uma excusa. Que até era como tartamudo. Moisés podia dizer a ele mesmo: Moisés, diga ao débil, forte sou. Pero ele também lhe pôs uma excusa. E nós outros, dentro desse cambio de confissão, observe o que passou com Moisés. Estamos encarrados aí? Outro ponto. O profeta Jeremias se viu como ninho. E estava também tratando de evitar o chamado de Deus em sua vida. Que ha dito o profeta Jeremias? Que ele não sabia falar. Estava se ponendo como ninho. Pero fíjate o que ha dito Jesus Cristo ao profeta Jeremias. Deus lhe disse: não diga sou um ninho, porque tudo o que te envie irás. Tu e dirás tudo o que te mando. Olha o cambio de confissão. Não puedo, não sei falar, não tenho muita sabedoria. Deus não está buscando sábio, porque os sábios, llenos de diploma, estão fazendo muita tonteria. Deus está buscando um adorador, que ele adore em sua simplicidade, pero comprometido em espírito e em verdade. Tudo que eu mandar, tu vai dizer, Jeremias, e ponto. Porque escorria a ti. Moisés, não importa que é pesado de língua, escorria a ti para sacar esse povo. Aleluia. E tu dirá tudo o que te mando. Deus não perguntou ele assim: bueno, tu dirá o que eu lhe mando? Tu hará assim? Não, tu dirá tudo o que eu te mando e já está. Como Deus, quando Deus quer, ele sabe como mover nossos tacones, não? Então, se nada és incapaz, ninguém é incapaz. E que não pode fazer. Não. Ninguém é incapaz e nada pode dizer que não sabe fazer nada. Por que não? Porque observamos que eu encontrei para nós outros uma resposta dentro desse terceiro ponto, que está em los talentos. Em los talentos. Utiliza tu talento em tu confissão. Utiliza tu talento. Em tu confissão, em tu posição para o reino do céu, de Deus. Utiliza.
tu tens um talento. Deus te entregou algo. Utiliza. Aqui na terra, enquanto há tempo. Porque vai chegar um momento que não há tempo. E aí o quê? Observamos aqui um exemplo em Mateus 25:14 de los talentos. Recebeu 5 talentos e trabalhou com ele. Outro recebeu 2 talentos e também trabalhou com esses 2 talentos. E recebeu 1 talento. E que ha hecho ele com esse talento? Que ha hecho ele com esse talento? Enterrou seu talento. Enterrou seu talento. E tu, o que está fazendo com o que Deus te ha dado? Observamos aqui que eu encontrei que um talento equivalia a 6.000 denários. Que significa, ou seja, ao salário por 6.000 dias de trabalho. Um talento. 5 talentos equivalia ao salário de quase 100 anos de trabalho de um obreiro. Então, irmãos, que nós outros estamos fazendo com o que o Senhor nos confiou? Que estamos fazendo com o que Deus nos chamou para ser? Como está a nossa vida dentro, aleluia, Deus, de nossa prioridade? Qual é tu prioridade? Minha prioridade. Observa hoje seu câmbio de prioridade para saber como estás. Como está a tua identidade? E em tu câmbio de confissão, como estás? Vamos parar por o nosso tempo, pero vamos observar em esses 3 pontos como nós outros estamos. Amém? Padre, nós outros estamos aqui delante de tua palavra. Queremos ser grata ao Senhor, porque mais uma vez tu nos dá a oportunidade de aprender, de juntos aprender algo bueno. Ajuda nós outros, Senhor, a observar em que ponto de nossa vida estamos dentro deste devocional. Minha vida, Senhor, a todos aqueles que escutar esse devocional, de onde entrar, que tu nome seja exaltado em nossa vida. Senhor, porque os dias se acurtam, os dias se acurtam, Padre. E o que nós outros estamos fazendo, Senhor? No que o Senhor nos ha confiado, como está a nossa vida, Padre? Ajuda-nos, por favor. Levanta a nossa vida, Senhor, em esses 3 pontos, Senhor. Porque queremos, Senhor, estar como a ciclovine prudente, preparada para o arrebatamento da igreja, para encontrar com este núbio. E assim, Senhor, lo derramo em tuas mãos, este pequenito devocional, para que o teu Espírito Santo haga tua obra em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bueno, meus amados irmãos, vamos nesse devocional de verdade, observar quais são nossa prioridade. Vamos observar como está a nossa identidade e nossa confissão. Amém? Bueno, um grande abraço para todos. Que o Senhor os bendiga grandemente. E se o Senhor não volver, até a semana que vem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Beijo para todos.